piloto da Voipes, a empresa dona do avião que caiu ontem no interior de São Paulo, relatou que existe muita pressão da companhia aérea com a escala de trabalho dos funcionários. Essa declaração aconteceu no mês de junho, durante uma audiência do setor da ANAC. Vamos girar a reportagem. O André Anelli está monitorando essas informações, vai trazer todos os detalhes aqui no Fast News. André, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Como esse relato, essa informação pode, de certa forma, afetar ou impactar a investigação desse acidente? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui nessa segunda edição do Fast News desse sábado aqui na Jovem Pan. Essa reclamação de excesso de trabalho por parte de um piloto da Voipes, a antiga Passaredo, pode ajudar a explicar as causas do acidente ocorrido ontem em Vinhedo, no interior de São Paulo. Isso porque em junho, ou seja, há apenas 2 meses, um dos pilotos da companhia aérea, Luiz Cláudio de Almeida, afirmou que a empresa costuma chamar os funcionários para trabalhar até mesmo nos dias de folga. Ainda segundo o profissional, em um dos dias de descanso dele, foram pelo menos 8 ligações de pedidos para que ele fosse trabalhar, o que o obrigou a desligar o telefone. O relato de exploração excessiva da mão de obra foi feito durante uma audiência pública junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Temos os motoristas de ônibus, temos motorista de caminhão, eles param, descansam 14 horas e nós ficamos aí a 12 horas. Às vezes, sem condução para ir para o aeroporto. Vocês já sentiram sono? Vocês da mesa já sentiram sono? Vocês sabem o que é divórcio? Estou fadigado. A empresa às vezes me liga para fazer um voo. Pô, vai que dá. Mas que não é para ir. Não, vai que dá. E isso? E se a gente acorda... Muitas vezes eu digo agente secreto, da escala, quando você acorda, tem 8 ligações da escala no seu dia de folga. Estava de folga, precisei desligar o meu celular. E vocês ligarem aí um jornal, ligarem um celular, ou vejam no YouTube, como nós vimos, desastres aéreos. Então não tenham na cabeça de vocês ou da diretoria da ANAC conceito de crime, conceito de fadiga. Não quero que vocês amanhã durmam. Fala, puta, a culpa foi minha. Coincidência ou não, o piloto da aeronave que caiu na última sexta-feira, que caiu no dia de ontem, Danilo Romano, não estava escalado para trabalhar naquele dia. A informação é de Guilherme Bacar, amigo do piloto, em entrevista à Band. Guilherme não fez nenhum relato a respeito de um suposto cansaço de Danilo. Mas diante da repercussão do caso em que um outro piloto já havia relatado jornada de trabalho exaustiva, a Voipes negou a acusação e garantiu que cumpre com todos os requisitos legais, considerando jornada e folgas de acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Apesar dessas alegações, o Ministério Público do Trabalho determinou a abertura de um procedimento para investigar a responsabilidade da empresa. A decisão de abertura imediata desse procedimento é do procurador Marcos Vinícius Gonçalves. Ele justifica que é evidente a lesão a direitos sociais indisponíveis ligados à segurança no meio ambiente de trabalho e que é necessária a atuação do órgão no caso para verificar os fatos, apurar as responsabilidades e adotar medidas para evitar novos acidentes. Caniato. Tá certo, André Anelli, importante depoimento, claro, que vem à tona depois desse acidente aéreo. Vamos aguardar o avanço dessas apurações, investigações e descobrir se esse conteúdo irá, de certa forma, impactar também no avanço dessas apurações. A gente segue em contato com o André Anelli, diretamente de Brasília. Vamos conversar mais uma vez com o Diogo da Luz. Diogo, queria que você trouxesse sua reflexão sobre esse alerta de um piloto da Voipes em uma audiência da ANAC. Claro, isso aconteceu no mês de junho. Ele criticando a maneira como são formuladas e feitas as escalas da Voipes,
relatando fadiga de muitos comandantes que seriam escalados em cima da hora, gozavam de descanso em determinado fim de semana, mas eram acionados pela equipe de escala para cobrir algum buraco, alguma necessidade emergencial. Como geralmente funciona a formatação das escalas dessas companhias aéreas? Eu sei que é diferente de um plantão de hospital, por exemplo, né? Na aviação, não tem somente escalado e de folga. Tem outros dispositivos, como, por exemplo, sobreaviso. Ele está na sua casa, mas ele está de sobreaviso. Qualquer coisa que acontecer, alguém pode ligar e acionar aquele profissional. Queria que você explicasse para a gente como geralmente funciona e como avaliou esse depoimento. Exatamente. Primeiro, com todo respeito pelas palavras do colega comandante Almeida, não conheço pessoalmente, mas já participei do Sindicato Nacional dos Aeronautas, não como executivo, nada, mas como um filiado do sindicato, acompanhei de perto. Já tivemos muitas reuniões e tive muita relação com o antigo diretor deles, por outras causas que não especificamente essas. E me parece que eles são bastante atuantes. Então, eu vejo que o depoimento dele foi num contexto absolutamente diferente, buscando aumentar proteções às relações de trabalho, etc., e coisa e tal, e não acho que isso vá se confirmar nesse momento. Não posso afirmar, mas se eventualmente houver o abuso, ele vai aparecer. Eu digo que não acho porque então Passaredo, hoje Voepes, já disse aqui, ela está no seu 30º ano de fundação, é hoje a companhia brasileira mais antiga em atividade, ganhou prêmio de segurança em 2014, um prêmio internacional importante, e é o primeiro acidente ocorrido com a empresa. Então não é uma empresa que tem histórico preocupante. Para ter um histórico bom, é de se imaginar que ela tenha feito as coisas como deva fazer. É realmente mais complexa a definição de horas. Um tripulante só pode trabalhar 100 horas por mês. Isso em voo, só pode ter 100 horas de voo. Conta a hora de voo a partir do momento que a gente fala que tira os calços do avião, que ele passa a ser responsabilidade plena do comandante até o momento do corte dos motores da parada. Então, parte da hora de voo é feita no chão, ainda logo antes do acionamento dos motores. 100 horas é muito menos que as 175 horas que ele pode dispor para a empresa, eventualmente fazendo treinamento para outros, em atividades diversas que possa ser, estando em casa de prontidão para atender o chamado, ou estando de reserva no aeroporto também. Cada uma dessas tem um peso diferente de horas e não pode passar 175 no total. Então, normalmente as empresas levam tudo isso muito a sério. Por quê? Hoje em dia, as seguradoras cobrem tudo no caso de um acidente, desde que a empresa tem andado dentro da linha. Não é só dar satisfações ao Ministério do Trabalho e pode fazer pressão em cima dos funcionários, que tudo bem. Se a seguradora perceber que houve descumprimento de regulamentos por parte da empresa, não falhas, mas descumprimento voluntário, existe um risco muito grande da companhia perder o apoio da apólice de seguros, o que muitas vezes um único acidente pode significar a quebra da empresa. Então eu digo, não é por dizer são bonzinhos, não são bonzinhos, não tenho nenhuma relação com os donos da empresa, conheço seus nomes, mas nunca conversei com eles. Eu apenas entendo que são pessoas sensatas o suficiente para saberem o risco gigantesco que teriam se fossem tentar fazer uma coisa dessas. Mas a divulgação desse vídeo, dessa informação, em um momento como esse, tende a atrapalhar, bagunçar a apuração e, além disso, a informação que foi compartilhada pelo nosso repórter, que o piloto da aeronave que caiu no dia de ontem, ele inicialmente não estava escalado para fazer o voo, estava de sobreaviso, teria sido acionado em cima da hora. Esse é um ingrediente que deve ser levado em consideração ou não? É algo que sempre está no radar dos aeronautas. Deve ser levado em consideração. Sim. Deve ser levado em consideração. Não afeta diretamente nem um pouco a investigação do CENIPA, porque dependendo de denúncias ou não, o CENIPA verifica todos esses fatores possivelmente contribuintes. Por isso que a investigação do CENIPA demora tanto e ela é tão eficaz, porque quando vem o relatório final, vem com muita clareza
todas as coisas que possam ter afetado, como falou naquele vídeo o próprio comandante Almeida, um divórcio, às vezes, pode ser um fator contribuinte na estabilidade do profissional durante o voo, muitas outras coisas, dívidas, por exemplo, medicamentos que esteja tomando e de repente não tenha avisado a chefia, tudo isso é levado em consideração. Então eu acho que não atrapalha o CENIPA de forma alguma, e insisto, eles vão apurar profundamente. Essa troca de tripulantes é mais ou menos comum, porque você imagine que, grosso modo, uma empresa que tem 30 aviões, ela está escalando lá 100 e tantos profissionais todos os dias para fazer seus voos. É muito compreensível que uma vez ou outra algum deles adoeça de repente, ou tenha um contratempo, ou tenha uma urgência qualquer, não possa comparecer, ele avisa imediatamente quem está de sobreaviso ou eventualmente já de reserva no próprio aeroporto, é acionado imediatamente. Isso está previsto e costuma funcionar bastante bem. Muitas vezes os passageiros ficam indignados e veem voos serem cancelados porque aconteceu uma coisa dessas. Veja, por exemplo, no caso da Gol, ela tem o Boeing 737, 700 e 800. O 700 precisa de uma comissária a menos que o 800. Por medida de economia, dentro da segurança, a Gol passou por muito tempo tirando proveito de usar um comissário a menos nesse Boeing 737-700, que ele é menor, por isso pode ter um comissário a menos. Aí, aconteceu esse voo ter um problema e precisa ser substituído pelo 800. Pela falta de um comissário naquele local, o avião não poderia decolar e não decola, porque eles sabem que se decolarem e tiverem um problema, o seguro não cobre.